Então, eu estou começando aqui mais um vídeo, e aqui é sobre esse vídeo aqui do Meteoro. O Meteoro, assim, né, ele é um canal interessante, só que ele andou meio sumido, né? Acho que o algoritmo também, eu ouvi reclamações daquele, eu esqueço o nome dele, daquele carequinha barbudo, que acho que é praticamente o fundador. Andou meio sumido reclamando do algoritmo. E aí parece que agora ele tem algumas subdivisões, né? E assim, tem coisa legal, tem até bastante coisa legal, mas de vez em quando o pessoal escorrega, né? Porque cai no senso comum da esquerda, vou chamar desse jeito, tá? Então, vamos ver aqui o comecinho da fala, só para ter uma noção. O fundador do Intercept Brasil e hoje jornalista da extrema-direita, Glenn Greenwald. Grindelwald, não sei se foi de propósito, ele assistiu muito Harry Potter, não sei. E depois ele vai tirar sarro do Glenn lá no final, falando que ele não sabe nem falar e não completa em português, porque realmente o português do Glenn é sofrível e é compreensível, porque é uma diferença brutal, assim. Eu considero o inglês uma língua bonita até, o palavreado, né? A forma como as palavras se unem no inglês eu acho uma língua bonita, só que é uma língua bárbara, muito bárbara, na minha opinião, comparado com o português, né? Você não tem nem artigo aí, por exemplo, não consegue separar, não tem separação de gênero numa palavra, né? Como, né, eu não consigo falar esta cadeira, né? Você não tem masculino e feminino. É claro que ele vai sofrer muito com isso, é muito difícil para alguém que sai de uma linguagem bárbara aí, que ele precisa falar uma coisa só e ter que sempre escolher entre dois em todas as palavras, né? Então é muito difícil mesmo e é compreensível. E aí o outro ponto aqui é extrema direita. E como que o Glenn, um estadunidense lá, né, que denunciou a espionagem nos Estados Unidos, vem para o Brasil, denuncia a Lava Jato, se casa com um deputado de esquerda, né, que veio da favela, enfim, né? Como que um cara desse pode ser extrema-direita? E eles vão falar que é uma transformação aí, né, que está sendo financiado. Eu vou chegar lá. Vamos só continuar um pouco. Estou pulando aqui direto para a parte do Glenn. Depois eu falo sobre o Pedro Zambardo. Acho que ele é o principal aí por trás de chamar o Glenn de extrema-direita. Agora eu só vi coisa boa lá, serve vinho, né, uma erva, pô, não sei onde tá a crítica. O Nunes, ninguém assistia. Cada vídeo sobre Pablo Marçal tinha milhões de vistas. Então, tinha essa grande incentiva de motivação do veículos da mídia que prestou tanto atenção para ele, mesmo negativo, que isso aumentou muito a importância, o tamanho dele. Mas outra coisa mais importante, acho que obviamente todo mundo na mídia adora denunciar Pablo Marçal. Fala que ele está uma pessoa ruim por causa disso, ele é uma pessoa nojenta por causa disso, ele está mentindo sobre isso. Nossa perspectiva sobre Pablo Marçal é tão diferente do que o grande povo que ele conseguiu atrair o apoio delas, mesmo sem nenhuma vontade. Imagina se ele tinha muito tempo na televisão e milhões de reais do partido. Ele, sem dúvida, chegaria no segundo turno. Por quê? Porque sempre tem essa diferença enorme entre a perspectiva da elite e mídia que mora em São Paulo e Rio, no bairros mais nobres, e o resto do povo. Eles não querem perguntar sobre isso, porque a resposta, a verdade é que
A elite tem uma vida totalmente diferente, totalmente isolado. Eles não precisam pensar sobre a depravação financeira, porque eles estão morando em mansões ou segurança pública, porque ele está totalmente protegido. Então, que eles estão pensando e querendo na política é completamente diferente do que a maioria do povo está querendo. E isso é uma situação bem perigosa quando o elite está isolado na partes bem nobres. É como a Revolução na França que aconteceu. Só uma pausa aí, né? Eu pulei para essa parte que ele fala do Pablo Marçal e o porquê da popularidade do Pablo Marçal e das candidaturas de extrema-direita aí, né? Bolsonaro, Pablo Marçal. O chamado populismo de direita. E é uma velha discussão, né? Quanto mais crise a gente tem, mais polarização vai ter, né? E aí ele fala das elites, é um negócio assim, fala que é perigoso e tal, revolução na França. Realmente, as revoluções, elas são geradas a partir da crise, não necessariamente porque a elite está isolada, né? A elite mesmo vai sempre estar isolada. É que ele está entrando nesse assunto para falar da própria esquerda de elite, né? Fora da realidade. Vamos ver se chega. Quando o aristocrata estava escondendo atrás nessa castelos a parede, o povo vai chegar na parede e vai querer invadir. E essa questão, por que tem tanto apoio para populistas como Milei na Argentina, como Pablo Marçal e Bolsonaro aqui, Trump, muito na Europa, Marine Le Pen, outra candidatos no... Sempre à direita, né? Porque a realidade da esquerda, mesmo que eles gostem de afirmar que eles estão representando o povo, eles estão compostos pela elite, pelas pessoas ricas. Sim. Você sabe, eu conheço muito bem política da política esquerda no Rio. Tudo está centralizado no apartamento do Caetano Veloso e Paulo Levin. Não tem como de ganhar uma eleição no Rio sem ir lá. E você chega lá e é Caetano Veloso. Então, é um apartamento enorme, o duplex, que mora em cima é a família Marinho, que são donos do Império do Globo. Tem 50 servos que são invisíveis trabalhando atrás de uma parede. Tem 2 ou 3 assistentes, assessores que bota vinho na copa do Paulo Levin para sempre ter o Marconi, então... Estão vivendo, porra. Os caras gostam de maconha, né? Por isso estão brincando aí. Isso daqui, na verdade, é completamente irrelevante, né? Completamente irrelevante. E aí os caras focaram nisso, né? Porque ele está citando ali, não está nem criticando, não é um cara que vai criticar isso, né? Não tem como. Não tem nada a ver, mas vamos ver aqui o que eles vão falar, que já é mais interessante ver o porquê da crítica. Frente ou não, pô. Exatamente. É outra parada. Exatamente. Porra, os caras falam como se uma coisa excluísse a outra. E não é um negócio assim, cara. Eu vou dizer um nome, tá? Só. E vocês podem criticar o quanto ele quiser. Luiz Inácio Lula da Silva não fala a linguagem do povo? Eles saem viajando, né? Primeiro que ele fala de uma coisa exclui a outra, né? Ele tá falando ali de que não necessariamente o cara não vai entender, né? Ele falou ali o Glenn falou da treta do esposo, né? Do falecido esposo, que se revoltou com a pessoa de elite falando de como que era a favela tudo errado, né? Que acho que esse é o outro que eu estou além do Caetano, não conheço. E aí os caras vêm e lançam o Lula. Pá, quem não fala? Né? O Lula é praticamente o único cara da esquerda aí que fala com o povo. Ele fala com o povo
O homem fala com o povo, mas não sei se ele entende. Ele entende. O problema dele é o reformismo, né? Apanhou, o PT apanhou, e não aprendeu nada. Mas nada mesmo. E esses caras, eles são parecidos aí, porque dá para perceber que é uma linha PT, né? Eles não têm como entender o que está acontecendo. Eles acham que realmente vai dar para fazer tudo dentro do sistema. E daí quem bate nisso tá necessariamente atacando a esquerda, em geral. Não percebe que é uma crítica à esquerda para ver se a esquerda sai desse caminho. É diferente. Um ataque eles não têm a noção do que é uma crítica, né? O problema é isso, atacar é uma coisa, crítica é outra. É completamente diferente. Atacar é aquilo que eu mostrei no vídeo do Barbudo Louco lá, debatendo com o João Pimenta. Aquilo é atacar. Crítica é outra coisa. Você falar, olha a esquerda, meu filho, olha o que você está fazendo, você não aprendeu, olha para onde está indo, olha o que está acontecendo, olha para onde os votos estão indo. Por quê? E analisar, e falar por quê, olha o que vocês estão fazendo. E, enfim, o Lula fala a linguagem do povo, só que quando ele chega lá no poder, ele entrou em um monte de compromisso furado, né? Frente ampla e não sei o quê. E aí ele não consegue falar a linguagem do povo, né? É bem mais difícil falar a linguagem do povo lá no meio. Ele começa a se comprometer com política escrota. Essa é a verdade, né? Vamos ver mais um pouco. O cara começa exemplificando com o Pablo Marçal, termina falando que a esquerda é feita por gente... Ele tá dizendo como se o Pablo Marçal tivesse vencido essa eleição. Ele perdeu pro Boulos. Espera só um pouquinho. Ele perdeu pro Boulos ou ele perdeu pro Nunes? Esse cara acha que o Boulos vai ganhar no segundo turno? Eu tô encontrando mais um fantasioso aqui, dessa vez é na esquerda. Preguiça, viu? O Boulos está no segundo turno. É aquela visão que, assim, o cara pinça e, assim, toda autocrítica que pode ser feita. O Lula foi um conciliador. Lula conciliou com essas elites canalhas do país e não fez efetivamente a ascensão social. Mas quer alguém que sabe falar com a população do que um presidente que foi eleito 3 vezes e não foi eleito a 4ª porque foi preso? Lembrando que o povo, ele dificilmente é extremista, né? O povo, ele vai chegar nos extremos quando a crise é muito grande. É muito mais fácil para o povo votar no Lula, que realmente fala a língua deles. Só que o problema é que eles acabam brincando com o Lula quando o Lula chega lá e começa a não fazer o que tem que fazer, né? Assim, é muito claramente, e eu acho engraçado, porque o que ele está insinuando por trás dessa caricatura que ele faz do Caetano Veloso, né? Ele não está falando só de maconha e um vinhozinho. Ele está insinuando que os artistas da Globo bancam essa esquerda. Bom, eu pulei aqui, né, a parte do ator da Globo, que nada a ver. Vamos ver só isso aqui é a denúncia. Que gente que trabalha para o vice do Trump e bilionários que financiam a campanha dele pagam através desse sistema Rumble, que é inclusive rival do YouTube, que todas as pessoas negacionistas da ciência, todos os terraplanistas e todos os militantes trumpistas estão indo para lá. Eu ouvi uma história, Luz, porque não foi só o Greenwald que foi cooptado para fazer material para lá. E eles vão para lá todos financiados. Eu tinha escutado uma história que ele e o Monark, eles não foram para lá para ganhar menos de 50 mil reais. Bom, a gente para por aqui, né? Porque é o seguinte, os caras foram para lá porque eles estavam sendo censurados, né? O Monark, mais estúpido que eu acho o Monark, não concordo com quase nada que ele fala, ele estava sendo censurado, né? E o Glenn passou porque eu não lembro qual foi a explicação direito, mas ele estava tendo problemas com o YouTube, né? E a gente tem também a velha história do Trump sendo censurado. Ele era presidente. Então, dá para questionar isso aí. O Trump é extrema-direita? É. O Trump é a cara do imperialismo?
é uma cara feia. É tipo quando o PSDB existia. Ele ainda existe aqui no interior, porque é o interior de São Paulo, né? Mas quando o PSDB existia de verdade, é a direita cheirosa, que a elite gostava no poder. A elite cheirosa de lá é Biden e Kamala, né? E o Trump é a cara feia, que eles não querem de volta. Então ele é extrema-direita, ele é o imperialismo, o Biden é o imperialismo, né? E aí eu tenho que concordar aí com o PCO, e não é só o PCO que diz isso, né? É meio óbvio. É só ver esse monte de bomba aí e que Israel e a Ucrânia recebendo dinheiro sem parar, financiando uma guerra imperialista. Então, eu acho, assim, eu preciso ler mais, embora eu precise de estômago, sobre esse Pedro, para ver o que ele acha dos democratas dos Estados Unidos. Só falta ele achar que aquilo é esquerda, porque não existe esquerda nos Estados Unidos. Você pode falar aí de Obamacare, eu vou dar uma risada, né? Mas, enfim, o Biden nem dá para falar mais nada, né? É só bomba. Bomba e dinheiro sendo injetado para fazer guerra, para ter proxy war. E aí essa insinuação, ele falou que é uma conversa que ele ouviu, então não é nem... Enfim, vamos lá. Os caras ganham 50 mil e tal. Financiados pelo Trump. Eu duvido muito. Duvido mesmo, duvido. Duvido muito. Ainda mais com o Monark, né? Porque alguém ia financiar o Monark, por favor. É patético. Financiar o Monark é patético. O Glenn, e aí ele citou o Tucker Carlson, né, o Elon Musk. O Glenn não protege o Elon Musk. O Tucker, ele deve ter algum conhecimento de assim, algum reconhecimento de camaradagem de profissão. E porque, só lembrando que o Tucker já saiu lá da Fox News, né? Porque assim, é um cara, pelo pouco que eu vi, ele era um cara mais solto da ideologia lá. Ele podia falar o que quisesse, embora claramente, eu acho, pelo menos para mim, parecia ser de direita. Ele parecia um cara mais solto. E a verdadeira birra aí com o Glenn, de falar que ele é extrema direita, é porque, assim como o pessoal também ele é fiel à ideologia de liberdade de expressão total, né? Tanto que o pessoal já foi muito acusado de defender o bolsonarismo, que é bolsonarista, e que defende a liberdade de expressão de todo mundo. Tanto que o episódio do Monark lá, do nazismo, não tem nada a ver, mas enfim, o pessoal defendeu, né? Eu acho que o Glenn também, né? Liberdade de expressão. E aí os caras não concordam com isso. E aí acho que a Soberana vai num caminho parecido, eu acho que o Jones Manuel também, que é de censura, assim. Não, a liberdade de expressão não é irrestrita. Isso é uma coisa importante, assim, o Glenn não é extrema-direita, e ele continua sendo ele mesmo, é que o pessoal não está entendendo ele, claro, justamente por essa animosidade que está hoje de jogar, de classificar todo mundo, ou o cara é extrema-direita, ou é nosso inimigo agora, entendeu? Empurra. Claro que o Glenn não tá nem aí, né? Enfim, ele continua sendo jornalista. Ele tá na plataforma alternativa por causa das censuras. A plataforma alternativa é de direita, é muito provável que é de direita, mas eles estão deixando os caras de esquerda falar lá. Né? É um ponto a se levar em conta. Acho que você pode chegar lá e até criticar o próprio Rumble, que você não vai ser tirado. Se isso vai para frente ou não, não sei. O Elon Musk, ele protege o Elon Musk. Assim, na parte do direito de liberdade de expressão do estúpido Elon Musk, ele defende, claro, é o princípio dele, ele não vai largar isso. Então é difícil para esses caras entenderem isso. O ponto-chave aí, liberdade de expressão tem que ser restrita, aí é outro debate. O pessoal argumenta que na democracia burguesa, se você deixa cercear essa liberdade de expressão, isso vai cair na cabeça da esquerda e do povo. Tendo a concordar, não tem como discordar disso, vai cair na cabeça do povo. A lei de terrorismo volta e cai na cabeça do povo. Tudo isso aí, aquele
ele citou identitarismo, né? O problema do identitarismo é justamente quando ele caminha para o punitivismo. Aí, cara, ele está dentro da democracia burguesa. Aí, por esse caminho, ferra tudo. O identitarismo, se ele realmente é um movimento que não é conflitante com a luta de classes, o que eu acho difícil. Eu reconheço o direito dos oprimidos de buscar, né, a sua liberdade, só que isso passa pela luta de classes, não tem como fugir disso. O PSTU tenta unir essas coisas, tá? Não sei se isso é possível. Agora, isso daí, né, cai no punitivismo e é o que ele está criticando no final. A minha dúvida principal, minha mesmo pessoal, é como seria essa liberdade de expressão pós-revolução, uma pseudo-revolução, né, uma suposta revolução, uma hipótese. Como deveria ser a liberdade de expressão na ditadura do proletariado, com a democracia burguesa derrubada. Porque daí a gente teria que pensar nisso para... Eu sei que o pessoal, por exemplo, durante a Guerra Civil, né, na Rússia, por exemplo, contra os brancos, tinha que ter um grau de censura, bloquear a propaganda de guerra inimiga. Mas digamos que a Guerra Civil foi superada, como isso fica na ditadura do proletariado? Eu imagino que deveria voltar com força, assim, e restrita novamente. Deixa os dissidentes falar, desde que não esteja no meio da Guerra Civil. Mas estou aqui só supondo, né? O ponto-chave aqui é que ele não é de extrema-direita. O Caetano Veloso é uma esquerda estranha, bem estranha. E esses jornalistas também estão viajando na maionese. É igual os galãs fez, tipo, tem coisa legal lá, mas quando eles caem no senso comum, né, pensamento pequeno burguês, como o pessoal chama, aí realmente desanda, né? Não serve para muita coisa. Enfim, é isso.